entrei no curso, na verdade, para ser terapeuta da própria vida, para eu me tratar, para eu descobrir qual era a minha profissão. E lá eu fiz os dois, eu me tratei e descobri que ali era a minha profissão, porque ali eu percebi que era isso que eu precisava fazer, né? Que era aquilo que me realizava, era aquilo que me deixava feliz. E o curso, ele é transformador, assim, o que a gente aprende é rico em conhecimento, o autoconhecimento, né? A gente se conhecer, porque eu nunca nem tinha parado para isso, assim. E o curso me trouxe isso, né? E foi enriquecedor, assim, foi maravilhoso, foi muito bom. Bom, meu nome é Flávia, né? Eu sou natural de Florianópolis, né? Mas atualmente eu estou morando na Palhoça, que é um município da Grande Florianópolis. E já é a minha segunda vez que eu estou aqui no programa. Estou muito feliz, assim, de dividir a minha experiência, né? Porque é legal, assim, a gente compartilhar, porque o início, quando a gente está nessa busca, a gente fica insegura, achando que não é possível, né? Então, quando a gente escuta alguém, assim, né, dizendo que é possível sim, então é muito legal a gente compartilhar isso para dar incentivo, né, para as pessoas que querem, mas que estão inseguras, e que é possível, e que é um mundo lindo, assim, que é um mundo maravilhoso, né, essa descoberta. Eu falo que eu tenho duas vidas, né, uma antes do curso e uma depois, né, é o morrer e viver dentro da própria vida, né, o transcender, que é maravilhoso, assim. Então, a gente vai fazendo uma reflexão, assim, né, Andresa, é legal, porque da nossa vida, e a gente vai percebendo, assim, quando a gente escuta tu falando, assim, que, nada é por acaso, a vida é como é, tudo precisou acontecer do jeito que foi, tá tudo certo. E aí a gente vai fazendo uma reflexão, assim, desde lá, quando a gente é criança, e a gente vai percebendo que é isso mesmo, assim, que isso tudo faz sentido. Porque eu sempre fui uma criança, assim, que sempre gostei, eu tive muita curiosidade pelas religiões, sabe? De conhecer religiões diferentes. Eu nunca segui uma risca. Era uma festa, assim. Sexta eu ia para centro de Umbanda, sábado eu ia para missa, e as minhas amigas eram de outras religiões, e eu ia e eu participava. Em um dos meus empregos, eu tive uma grande amizade ele era da religião adventista. E um dia, conversando com ele, eu falei para ele que eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha entendido né, a Bíblia e não me interessava. E ele se propôs a fazer um estudo bíblico comigo. Daí, mas não me convence, não tenta me converter e tal. Daí ele, não. E a gente almoçava bem rapidinho e a gente ia para o estudo bíblico, e ele me ensinou, assim, porque eu achava que a Bíblia se lia como um livro corrido, né? E não, né? Tem que ter o entendimento de como ler. E ele me mostrou isso, assim. E aí a gente trazia os pontos, né, para a nossa realidade, para o dia a dia, como tudo aquilo fazia sentido, assim. Então eu sempre tive essa busca por esse despertar, né? Então aí a gente vê que do nada, por isso que, né, não é do nada que eu entrei agora para fazer o curso, né? E assim, ó, o período do que eu fui criança foi todo mundo tranquilo, né? Eu sempre fui uma criança muito alegre, né? Os meus pais sempre foram muito presentes, eles sempre me apoiaram, a gente tinha um diálogo muito grande, então foi tudo muito tranquilo. Aí quando eu precisei começar a fazer as minhas escolhas na época da faculdade, que curso fazer, aonde trabalhar, aí começou a pesar. Começou a pesar porque eu tinha também um grande problema de autoaceitação, né? Eu me achava gordinha, me achava feia, não gostava de mim. E aí, o que eu vou fazer? No que eu vou trabalhar? Daí, eu fazendo uma reflexão, assim, é interessante porque os meus empregos, eu sempre achava assim, que eu tinha alguma coisa de errado, porque não dava certo numa, e eu vivia pipocando de um emprego para o outro. Eu fiz uma faculdade, eu sou formada em ciências contábeis, eu nunca atuei nessa área, né? E pipocava de um emprego para o outro, assim. Só que hoje eu entendo, assim, né? Lá a minha projeção era o quê? Que emprego que vai me dar um bom salário, né? Às vezes eu ia fazer testes para alguma vaga, eu ia interessada na empresa, mas eu não sabia nem o que a empresa trabalhava, sabe qual era o objetivo da empresa, o que ela fazia, para ver se aquilo ali, né, fazia algum sentido para mim. E aí eu não entendi, né? E agora a gente entende por que não dava, né? Porque
Não era o seu, né? Sim, não era o meu. Aí eu projetava assim a minha felicidade. Eu olhava para as pessoas, para as outras meninas, e elas eram felizes, tal. Aí eu sempre queria o que. Ah, eu acho que o cargo dela é legal, o meu que não é, porque ela é feliz, né? Hoje eu vejo, né, Nossa, eu que era assim também, desse jeito. sim, Então, aí eu sempre achava que os outros eram felizes e por que que eu não sou? E o que que tá faltando em mim? Só que eu não olhava para mim, né? Eu ficava desejando sempre, então vou mudar. Quero outra coisa, porque aqui, é lá que eu vou ser feliz. É lá, né? Nunca era Uhum, aqui, né? igualzinho. Por Então, isso que eu aí comecei 5 faculdades. eu concluí uma e eu disse, não, vou tentar, vou. Só que eu achava que eram outros empregos. Assim, vai ver que contábeis não é a minha área. Qual é a minha área? Aí eu fiquei nessa Sim. busca de qual era a minha área, né? Daí chegou um momento que eu parei, assim, não quero mais trabalhar e eu vou me encontrar, eu preciso de me descobrir. E aí comecei a tentar ver cursos, o que, que eu posso fazer, vou mudar de área, vou ser veterinária, porque eu gosto muito de animais. E pipoquei também, não sabia nada. Até que um dia eu vi o teu vídeo, né? Na época era minissérie, humanoterapeuta. Eu sou da turma 6 online. Estamos indo para a turma. E Agora é a turma 12 já. então, passa rápido, né? E aí eu fui e entrei no curso, na verdade, para ser terapeuta da própria vida, para eu me tratar, para eu descobrir qual era a minha profissão. E lá eu fiz os dois, eu me tratei e descobri que ali era a minha profissão, porque Hum, ali eu percebi que era isso que eu precisava fazer, né? Que era aquilo que me realizava, era aquilo que me deixava feliz. E o curso ele é transformador, assim, o que a gente aprende é rico em conhecimento, o autoconhecimento, né? A gente se conhecer, porque eu nunca nem tinha parado para isso, assim. E o sim. curso me trouxe isso, né? E foi enriquecedor, assim, foi maravilhoso, foi muito bom. Ai, que bom. Que legal, né? É bem legal. Acontece muito, muito mesmo. Muitas pessoas que entram, e acontece o inverso também. Tem muitas pessoas que elas entram para ser terapeutas da própria vida, né? Falam, eu quero para me conhecer. E aí elas se descobrem, né? Muito mais terapeutas, elas meio que já fazem isso durante a vida, e aí elas então aprendem que é isso que elas querem, que essa é a missão delas, que elas gostam de Uhum. ajudar e agora elas acharam uma maneira de ajudar, né? Porque esse mundo espiritual, ele é muito subjetivo, né? É difícil ter a coisa organizada, é tudo misturado, é o caos. Né? Mas não é que o caos ruim, é porque é o caos porque é tudo misturado. Então, ter uma Uhum. maneira de dividir as coisas e saber que tipo de tratamento fazer para cada tipo de fractal dentro desse caos ajuda muito. E aí elas descobrem que dá para fazer isso. Então, muita gente que se percebe terapeuta porque entrou para fazer da sua própria vida. E aí acabam fazendo isso da sua profissão, né? E isso é muito, muito legal, porque é, quando, quando eu comecei, eu também fui buscando só pelas minhas dores. Eu nunca imaginei que era possível ser terapeuta, assim. Eu achava que era. Veja se você divide comigo essa ideia, esse pensamento, se faz sentido para você. Eu não achava que isso era uma coisa que dava para aprender. Eu achava que isso era um dom. Ou você nascia com o Sim, sim, sim. espírito, recebendo do espírito, vendo tudo, Aham. ou não era para mim. Quando não foi verdade no meu caso. Como que foi isso? Faz sentido isso para você, Flávia? Faz muito sentido, faz muito sentido. Porque, e eu sempre, meus pais, meu pai, ele consegue, ele tem a clarividência, né? E eu Hum, sempre, quando eu era pequena, eu tinha medo. Aí eu sempre, eu sempre dizia, eu nunca quero ver nada, eu nunca quero ver nada, eu não quero ver, eu não quero ver. Daí eu hoje, por que que eu fui falar tanto isso, né? agora ficar rezando para ver, né? Exatamente. Só que eu sou muito do sentir, sabe, Andresa? Eu sou muito do sentir, eu não vejo assim, tanto que quando eu estava fazendo o curso, eu pensava, nossa, porque até então eu nunca. Agora eu percebo que eu tinha as minhas intuições e que eu não seguia, né? Mas eu Uhum. ficava, meu Deus, que sentir, como que a gente sente? Aí eu comecei a aprender, a entender que eu sentia sim, só que eu nunca tinha parado para observar isso. E Sim. o sentir é lindo, assim, sabe? Eu sempre pensava assim, tá, tudo bem, pode ser que o meu sexto sentido não seja na clarividência, mas seja na intuição, no sentir, que ele é Sim. muito lindo também. Tu consegue sentir, tu consegue, e a coisa flui, sabe? Eu lembro que quando eu fiz o curso,
que eu começava a praticar as técnicas, eu não tinha, assim, com quem praticar, né? Aí eu botava a minha boneca, eu tenho aquelas bonequinhas que são humanizadas, sabe? Eu botava ela sentadinha na cadeira e ali eu treinava as técnicas com ela, sabe? Daí, né, o passo a passo, assim, né? Mas aí o sentir, né, como eu tava simulando, né? Eu disse, o sentir vai ser, eu acho que vai vir na hora, né? E na hora, nossa, na hora vem, né? A gente confia, se entrega, tá ali conectada e o sentir vem, assim, né? Começa. É muito legal. É muito legal, é muito bom ver outra pessoa falando, assim, ficar com esse brilho nos olhos tão gostoso quando fala do sentir, né? É. Porque ele vem, ele já é, e aí quando a gente se une a uma egrégora para trabalho, né, de maneira séria, assim, com vontade mesmo de fazer de fazer a diferença, não tem como. E é um negócio que explode no coração, né? É Eu falo que verdade. assim, que o grande lance é quando a gente sente prazer no coração, né? Porque tem o prazer Uhum. sexual, né? Que é sentir o orgasmo, e quando a gente começa o transcender, isso não significa que a gente vai ver uma vida que não acontece nada, que não tem nenhum problema, Sim. não. Mas é Aham. quando você consegue, em alguns momentos, sentir esse prazer, esse tesão, quando explode no nosso cardíaco, né? Quando é aquele prazer que o tempo, o espaço muda, tudo muda naquele momento que a gente está vivendo aquilo. E todo mundo, independente de ser espiritual ou não, em algum trabalho, já viveu isso, né? Então, se você conseguiu acessar uma vez o nascimento de um filho, uma homenagem, uma situação que você viveu, alguma coisa que te emocionou profundamente, alguma experiência espiritual que transcende isso, toca o coração. Então, quando a gente já viveu isso uma única vez, a gente já acessou essa frequência. É só a gente acessar de novo. É só a gente se Sim. preparar para acessar isso de novo. E aí você está atendendo já. Então, aí como é que foi? Aí você percebeu que era isso que você queria da sua vida. E aí, como é que foi esse processo de começar a trabalhar com a metodologia humanoterapeuta? Como aconteceu esse movimento e como é que está hoje? Então, é que são vários processos, né, Andresa? A gente Hum, faz o curso, tem momentos do curso que parece que a gente que bloqueia ali, que para, que eu acho que vai, né, acionando, vai startando nossos fractais estão vindo e a gente não sabe como lidar com aquilo, aí dá medo, e aí é onde a gente para, e daí a gente faz o tratamento, que daí a gente sente na gente, né? E durante o curso, assim, ó, eu não atendi durante o curso, eu só pratiquei mesmo. Eu passei, até na outra live eu lembro que eu falei que era em 2018, não, mas o online em 2006 foi em 2019, né? E eu lembro que eu foi. falei em 2018, foi o ano passado. Então eu passei o ano todo estudando, me dedicando, que como eu não estava trabalhando, então, né, fiz bem com calma. E aí eu vim com essa vontade mesmo depois do encontro ao vivo do Tá. humanoterapeuta. Aí de lá, assim, eu vim com um gás total, assim, né? Uma vontade de começar a praticar. Porque até então ali eu ficava me auto-sabotando. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que rever tal aula, né? Mas aí Uhum. chegou um momento que eu lembro que tu falou assim, que conhecimento às vezes é só banco de dados, a gente tem que Sim. transformar em sabedoria, né? Então agora é a hora de pôr isso em prática, de trazer o conhecimento para o corpo, de trabalhar, Aí eu. Só que daí, assim, em quem que eu vou, né? Como que eu vou fazer Hum. isso? Como que eu vou me divulgar? E daí, como a minha mãe ela é massoterapeuta, ela me passou umas clientes dela que estavam precisando tal. E os meus primeiros. Então, assim, ó, e foi toda uma trajetória, assim. Hoje eu olho, assim, foi desde dezembro, foi mais ou menos aí uns 9 meses, mas já teve tanta mudança nesse tempo que foi tão legal, assim, que eu É. olho, sabe, assim, nossa, parece que eu já estou trabalhando há um tempão dos estágios que eu já passei, assim, sabe, da minha Sim, sim. evolução. Não faz nenhum ano, Então, né? Porque é esse start é isso que eu quero fazer na minha vida, foi no evento ao vivo. O evento ao vivo foi no finalzinho de em novembro, então foi desde novembro. dezembro pra cá. Agora a gente tá em É, agosto, né? então. E Faz aí nenhum foi ano. legal porque, assim, nenhum ano, né? E foi legal porque, assim, aí as minhas primeiras duas assistidas eu não cobrei, foram gratuitas, né? Eu queria sentir, né? O tal do sentir, né? Eu já sabia a prática, eu sabia como fazer cada terapia. E foi muito legal, né? Eu atendia, era um dia na semana, eu ia até o espaço da minha mãe, atendia lá. Aí depois, aí aquela coisa vai por indicação, né? Vai Uhum. indicando, foram aparecendo algumas desistências, que daí gera aquela insegurança, né? Normal. O que eu estou fazendo de errado? Daí até entender, né, que não sou eu, cada um é o processo de cada um, o quanto que cada um quer olhar, a gente também começa a entender isso.
né? Então, aí eu comecei a atender, aí eu oscilava, assim, eram umas 6, 7, 8 assistidas, aí uma desistia, daí entrava uma outra, e aí aí veio o período da pandemia, eu disse, meu Deus, agora como é que eu vou atender, né? Agora mesmo que ficou ruim, mas muito pelo contrário, assim, sabe, Andresa? Ali é que tudo veio, assim, acho que essa fase que todo mundo daí fica, né, buscando, né, se entender e desequilibrou muita gente. Daí eu falo assim que foi a época que eu acho que se foi a época que muitas pessoas perderam dinheiro, ficaram, né, para mim foi ao contrário, assim, sabe? Foi a época que eu mais trabalhei, foi a época que eu mais ganhei, foi a época que, sabe, e eu não senti esse período da pandemia, isso não me abalou, né? Até mesmo por a gente conseguir ter esse equilíbrio, né? Sim, E por estar sim. também trabalhando, né? Porque a gente sempre acha que o curso a gente tem que como que vem muitos alunos do manoterapeuta para mim, para fazer tratamento comigo. E eles falam a mesma coisa que eu falava, assim, né? Que é aquela frase que diz que a nossa maior dor se transforma na maior força. E é isso, né? Porque eles chegam para mim e falam, mas Flávia, como é que eu vou trabalhar se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu preciso me tratar. Mas durante a prática, a gente se trabalha tanto também, né? Eu sinto que cada tratamento é um tratamento para mim também, né? As Não coisas tenho que eu dúvida. falo, às vezes eu falo alguma coisa, vem a minha voz. Isso é para ti também. Isso serve para ti também, sabe? Às vezes a gente fala uma coisa e fala, nossa, de onde veio isso? Vem canalizada. Só que não precisa incorporar, né? Você fala, nossa, eu nunca tinha pensado isso. Isso veio, né? Isso É assim vem, mesmo. isso vem. E aí vem, e eles. Acontece também isso com eles. Chega, e é incrível, porque é tudo no bloco da radiestesia. O bloco danado para travar, né? Porque, ó, que É, bloco tu estás? Ah, módulo. Ah, eu tô no da radiestesia, eu tô no da radiestesia. para ali. Eu acho que eles começam a se limpar, a treinar, e aí as coisas vão aparecendo, né? Exatamente. Sim, daí eu conto a minha história, eu conto o que eu fiz. E interessante, porque quando eu era criança, eu sempre tive vontade de ser professora. Era o que eu queria ser, né? Eu tinha o meu quadrinho, eu dava e fazia provas, ensinava. E hoje eu percebo isso muito nas minhas terapias, assim, sabe? Tipo, que para quem está fazendo o curso mesmo do manoterapeuta que me procura, que acho que a grande maioria das minhas Uhum. assistidas são. E aí eu gosto, sabe? Tipo, o que eu fiz para mim, eu passo as minhas fichas de anamnese, que eu vou me adaptando, eu passo para eles, e a gente troca, e eu vou. Aí eles estão com dificuldade, eles me perguntam alguma coisa, aí eu dou a minha experiência. E aí eu me Delícia. percebo assim, nossa, não era professora, viu? Como também faz sentido, é que a gente não Tem. sabe só Era identificar as coisas, ensinar, né? não necessariamente numa sala de aula como professora de português, É, matemática, enfim. isso, exatamente, Não deixa de exatamente. ser professora, né? Não deixa de ser, Não deixa eu de me ser, sinto. só que é uma matéria diferente. E eu me sinto, eu me vejo mesmo falando para eles assim, né, que daí, né, porque eu sempre falo assim para eles, né, o curso que eu fiz foi o mesmo que eles estão fazendo, então se deu certo para mim, é possível, né? Quem está na nossa frente vai tendo mais experiências que vai nos passando e a gente vai passando para quem vai para trás e todo mundo, é uma fila que todo mundo caminha junto, É isso né? mesmo. É o caminhar, assim. Daí eles se animam. E é muito legal que daí a gente vai tendo retorno, assim. Eu tenho umas assistidas que elas nem estavam atendendo e eram até do manoterapeuta antes do meu. Uhum. Aí esses dias eu estava conversando com uma delas e ela falou para mim, Flávia, eu queria conversar contigo sobre uns atendimentos meus que eu estou em dúvida. Então vamos marcar. E ela tinha um bloqueio muito grande para isso, sabe? E Uhum. aí ela foi ver um horário e ela não estava atendendo. Porque o processo dela era muito difícil, o tratamento dela foi a autoaceitação, né? E aí a gente foi ver um horário na agenda dela, eu não tenho horário para conversar contigo. Deu, ai, que orgulho. Vê, ela não tá, sabe? Eu acho que o tratamento dela acabou, Andresa, faz mais ou menos um mês, assim, acho que nem isso. Ela já tá com a agenda cheia. Ela teve que Sim. passar uma menina pro sábado para poder conversar comigo na sexta. Que Ai, delícia, que que bom. orgulho. Coisa boa, né? É É muito muito orgulho. legal. É. Essa rede de proteção que vai acontecendo, né? Quando as pessoas. A energia é uma coisa. Não tem momento melhor para a gente entender o que é viral, né?
né? O viral. Então, assim, se você está reclamando, é viral. Se você está potencializando, levando consciência, lucidez, tal, é viral também. Então, esses grupos que se reúnem, né, para trocar, eu nem vou falar que é informação, é energia mesmo. Ela vem baseada na informação, mas não é informação que está trocando, é energia. Energia. Entende o que eu tô falando? É um campo Sim, de sim, isso faz sim. uma rede de proteção, né? E essa rede de proteção sustenta, ancora a energia de todo mundo. Então, essa troca dos humanoterapeutas, ela é muito legal, né? Muito, muito legal mesmo. Né? Entre vocês. E para você, e uma coisa que você está dizendo, tem gente que fala assim, ah, mas tem que ser físico. Não, eu tenho certeza que essas pessoas que você atendeu não foi de maneira presencial. Porque nesse momento não dá. Não, Então não faz não. diferença, né? São de outras cidades, de outros estados, bem longe, sabe? É Belo Horizonte, é Minas Gerais, é Bahia, já atendi de Portugal, Que sabe? delícia. E é possível, e elas falam assim, né? Mas dá para fazer? Dá, sabe? E aqui na minha cidade, bem aqui próximo, ela era uma pessoa, uma assistida que ela queria muito que fosse presencial. Aí nós conversamos, ela estava em casa, com todo o cuidado. Então vamos fazer presencial, com todos os cuidados, tal. E teve uma semana aqui que tudo voltou, retrocedeu, vários impedimentos de novo, restrições por causa da pandemia. Daí ela achou melhor, então hoje, como tá essa semana, vamos fazer online. Nós fizemos, daí ela, será que agora dá para manter assim online? Porque ela é possível. Cortou. Ela viu que era possível, daí, então vamos, claro. E agora a gente mantém o tratamento dela online, né? Que delícia. Que bom, que bom. Não, e dá tranquilo. A gente fala, energia não tem tempo e espaço, né? E eu já falava isso a vida inteira. E aí agora todo mundo tá vendo, né? Eu acho que isso tem muitas coisas ruins com esse processo da pandemia, mas também tem nos ensinado tantas coisas, né? Quebrou crenças e barreiras nossas e Nossa. da humanidade toda, né? Então hoje o teleatendimento médico, que não existia, ou que era muito restrito, porque achava que não era possível. Não, tudo é possível, é só a gente achar a maneira certa, a ferramenta certa, o jeito certo de fazer. E aí, como é que tá os seus trabalhos hoje? Quantas pessoas você atende? Como é que tá acontecendo isso? Flá, me diz. Você colocou ali para mim, mas eu queria saber, porque do dia que você escreveu, pode ser que tenha alguma coisa mudado, né? Então, vamos lá. Me explica para mim como estão os seus atendimentos, em número de assistidos, como é que tá isso? Então, tá puxado. Tá bem legal. Tá puxado. Porque assim, as pessoas vieram e a procura, né, tá vindo. E assim, é tudo por sintonia mesmo, né, Andressa? Eu descobri assim que o meu nicho, ele é o afetivo íntimo, né? Que já era a questão que eu trabalho, que é o meu forte mesmo, assim. E aí as pessoas, assim, quando a gente já faz uma pré-entrevista, eu já sinto que sabe? E daí a gente vai e faz a mesa e a coisa, sabe? Eu já de sente que relacionamento afetivo íntimo. Então você acabou se especializando afetivo aí íntimo. nisso. O meu nicho Legal. é o afetivo íntimo, assim. E 100% das minhas assistidas é afetivo íntimo. É incrível, assim. E daí, hoje eu tô com 18 assistidos pagantes. Eu tô com o total 23 ou 24 assistidos. Eu tô 18 pagantes e 5 não pagantes, né? Então, assim, eu também venho de uma. Eu vim estipulando metas para mim, né, Andresa? Assim, em dezembro eu não paguei, eu não cobrei, né? Aí, de janeiro a agosto, aquela insegurança, eu fui na mesa, assim, que valor que eu posso cobrar para ficar confortável, né? Aquele iniciozinho que é aquela insegurança que a gente. Normal. Aí, para eu me sentir confortável, fui na mesa, então, de janeiro a agosto eu fiz um valor, né? E de agosto, não, desculpa, até junho, os 6 primeiros meses. Aí ali eu já tive até 2 vezes que eu já aumentei. Né? Porque assim, eu não vou aumentar de repente, né? Porque eu sei que o meu valor realmente estava baixo do mercado, comparando, eu não ia aumentar também drasticamente, né? Então eu fui aumentando aos poucos até eu chegar no patamar que eu acho que é um valor justo, assim, que é próximo também dos outros, né?
Eu também eu penso Sim. assim, pô, se eu for cobrar também muito baixo, parece que fica aquela concorrência por preço, assim, também, né? Eu acho que E na verdade precisa ser de uma maneira que assim, você vai ter os seus custos, né? Parece que só porque você está é, atendendo na sua casa você não tem os seus custos, não é o seu trabalho, deixa de trabalhar em outro lugar, então essa é a sua profissão. E você tem todos os custos de que você precisa manter, né? Tem que ter um lugar sim, separadinho, você tem que ter é, a sua internet de qualidade, senão fica caindo e aí é muito ruim. exatamente. E tem um monte de outras coisas, né? Plataformas, ferramentas, o próprio Uhum. processo de autoconhecimento, o próprio processo é, de continuar os seus estudos, né? Porque você vai se E isso, tornando porque cada não vez um para. terapeuta, não É, para, isso não né? para. É É, igual médico, tem que estudar para sempre. Terapeuta também. Quanto mais a exatamente. gente conhece, mais conteúdo a gente tem. Se eu tenho conteúdo, eu vou sintonizar com aquelas pessoas que precisam do conteúdo que tenho. E aí você vai ampliando essa rede. Que legal. Então você tá. Exatamente. Então, até junho, 6 meses, você fez um valor. E aí depois você Isso, é. Até, ajustou esse valor. Quando você conseguiu perceber é, que você, né? Porque no começo aquela insegurança, fala, acho que ninguém vai, não, acho que não vou cobrar, ninguém vai gostar. É a aham. gente se autovalorizando mesmo, validando, né? É, e foi bem interessante, porque assim, ó, quando vieram, a procura foi muito grande, né, nesse período até junho. Então, e daí eu não tive em nenhum momento assim, eu não tinha ninguém, eu fiz por um preço, agora, porque agora tá bom, né? Não, todo mundo que chegou assim, sabe, todo mundo mantive aquele preço, né? Uhum, Só que chegou em junho, aquilo começou a pesar, sabe? É porque uhum, aí eu percebi, o que que tá acontecendo que eu tava me sentindo esquisita, aquilo tava sendo um peso. Daí eu percebi, não era nem a questão do valor, era a questão do comprometimento comigo, assim, porque uhum, eu estipulei que aquele era o meu ponto final, e dali eu teria que rever. E na correria, atendendo tal, eu acabei fazendo isso, acho que só em julho, assim. Daí eu percebi que o que eu estava sentindo era sabe, aquele olhar assim, Flávia, tu te comprometeu contigo, agora rever também é o teu valor, né? sim, E que aí legal. aí eu fiz essa mudança aí, sabe? Aí eu me senti bem de novo, assim, né? Daí eu fui, ajustei o valor, as pessoas entenderam, não, ninguém deixou de fazer o tratamento por causa disso, né? E a Sim. procura vem cada vez mais e vem, aí depois, aí eu ajustei um valor pequeno, agora eu já ajustei um valor maior. Então, na minha agenda tem assim, tem aquelas pessoas que agora, finalzinho de agosto, quase todas vão terminar por aquele preço antigo, que umas que entraram Tá. mais no finalzinho, né, estão terminando agora. Mas a agenda já virou, então, quase todo, aí metade, digamos, né? E a outra metade já está tudo com preço atualizado, preço novo. E mesmo assim é um rendimento. Eu acho que eu nunca ganhei esse valor. Acho não, eu nunca tive esse salário. É. E você Não pode esperava. dividir, você E é dividir com a muito gente ou legal. não? Sim, sim, com muito orgulho. Essas minhas seis primeiros meses, né, da minha meta, eu cobrava R$ 150 a mesa e R$ 50 por cada terapia. Fui lá na mesa, né, ela me indicou, então fiquei bem segura quanto a isso. Depois eu passei para R$ 200 a mesa e R$ 80 cada terapia. Agora eu tô cobrando R$ 200 a mesa e R$ 100 cada terapia, Legal. né? Então, aí minhas metas até o final do ano, então eu vou cumprindo metas, assim, e aí isso tá sendo confortável para mim, sabe? Isso Que tá legal. confortável para mim. E assim, ó, nossa, eu fui fazer as contas, assim, eu até me surpreendi, assim, quando a gente, porque eu tenho a minha planilha e tal, mas eu vejo num todo, assim, né, o tratamento de Uhum. cada um e tal, como a gente parcela. Mas aí eu fui fechar o mês para ver quanto que era, deu um salário, em julho deu de R$ 7.000. Falei, Que nossa, delícia. né, eu, No eu meio da pandemia. no meio da pandemia, né, com toda a dificuldade, daí tem um que tu dá desconto, daí tem um que, né, as pessoas vão parcelando, então tu dá Sim, mais facilidade no parcelamento, tu vai adequando também, porque tu sabe sim. também da necessidade da pessoa, né? Caso a caso, sim. A gente tem o nosso valor, só que a gente, né, eu vejo muito assim também a necessidade, assim, o comprometimento que eu tenho, porque eu penso assim, ó, Andresa, todos os assistidos era a minha obrigação de eu me manifestar. Porque hoje Sim. eu entendo que os assistidos que estão chegando para mim, eles estavam esperando isso, eles estavam esperando a minha manifestação para chegarem. Ai, que E delícia. não é do nada, por algum motivo eles estão vindo a mim, né? Isso eu também Sim. entendo.
sabe? Tem umas que são mais desafiadoras, eu tenho uma assistida que eu tenho... E aí ali eu percebo que é um grande aprendizado para mim, sabe? Sim. Que ali eu tenho muito o que aprender, sabe? Que é E o mais quanto a gente se desafiador. percebe, quanto a gente precisa se aperfeiçoar, né? Porque senão a gente não segura. Tem algumas pessoas que são mais difíceis e a gente tem que ter uma, Nossa! é uma, eu vou falar que é uma percepção muito grande e uma inteligência, mas não é uma inteligência só daqui, é isso que eu quero dizer. Por isso que eu não quis falar só inteligência. É a captação para você conseguir atuar no ponto exato, né? Onde está Aham. o problema, porque a gente precisa quebrar alguns padrões. E quebra de padrão é muito difícil, Nossa! né? E Porque assim, fica ó, muito enraizado, é a verdade da pessoa. E é a verdade, porque ela vem conduzindo a vida dela inteira. E assim, o universo sempre nos diz sim. Então, se eu falar a vida é uma porcaria, aí o outro fala, não, não é. Aí o que que o universo, o que que eu preciso, o que que o meu ego precisa? Que o universo traga alguma coisa para mim bem difícil para eu mostrar. Tá vendo como eu tinha razão, que a minha vida era uma porcaria? Né? Então, o universo fica validando. Ah, homem não presta, nenhum homem presta. Mas você que está no nicho aí de relacionamento afetivo íntimo, sempre relacionamentos não são. Homem não presta. Aí eu vou lá e falo, não, não tem um monte de gente legal. E a pessoa, não, homem não presta. Aí o que que o universo faz? Atende o desejo da pessoa para que o ego dela possa responder, porque assim, ela tá dando um comando, o homem não presta. Aí o homem que aparece perto dela não presta para ela dizer assim para você: tá vendo como eu tinha razão? Homem não presta. aham, Então, sim. ela quer ter Uhum. razão, então ela cria essa condição para ter a razão, para dar sustentação para a ilusão do ego. Por isso quebrar esse padrão é tão difícil, porque quando ela fala, ela tem certeza e é real na vida dela, é a realidade que ela está criando. Uhum. Então ela não está É, mentindo, né? sim. Uhum. Ela tá só sustentando aquele campo. E aí o campo Sim. energético vai ficando grande, não é só a crença, é mais o bloco energético, e aí vai que vai. Então elas são uma experiência e um ensinamento mesmo pra gente, essas pessoas que nem você falou da sua assistida que é mais difícil de quanto ela te ensina Sim. também, né? E eu assisto praticamente quase todos os dias o Você Tem Fome de Quê? E eu aprendo muita coisa, sabe? Como lidar com essas situações, assim, né? Daí eu atendendo ela, assim, teve uma hora que eu ouvi tu falando assim, sabe? Calma, olha bem, porque às vezes eles estão ali no orgulho, no ego, mas o Sim. espírito tá pedindo ajuda, ele te trouxe. Aí eu comecei a olhar para isso, assim, eu olhei para ela com outros olhos, a coisa fluiu, sabe? A coisa veio, assim, fluiu daí. E na hora eu tive esse entendimento. E eu ouvi tu falando assim pra mim, sabe? Tipo, olha, o espírito dela quer o atendimento, né? Por trás disso, ele trouxe ela até aqui. Então, daí a gente olha, a gente tem esse olhar que daí não julga, né, Andresa? Não julga, né? É, Porque, o que que tá fazendo aqui então? Se tá tudo bem na vida, por que que veio me procurar, né? Então, a gente não pode ter esse julgamento, né? Nem ela é, sabe, né? Nem ela sabe, né? Nem É... a gente tem um monte de ponto cego também. Quanto mais a Ah, gente se conhece, de sim! repente a gente percebe umas coisas na vida da gente que a gente fala: caramba, mas como é que eu não estava vendo isso? Porque é É, natural, é um ponto cego, por isso a gente não vê. Igual o carro, né? Quando você está dirigindo, tem uma parte ali do retrovisor que fica um ponto cego que você não consegue enxergar. Você está enxergando todo, mas aquele pedacinho às vezes você não vê. E é natural, faz parte. é, Que legal, Flávia. Então, você. Caramba, muito legal, porque você falou que isso bem legal. faz o quê? Nem 8 meses, mais ou menos, né? Sim, é. E é interessante porque, assim, Andresa, tem dia que eu começo a atender 9 horas, são os meus primeiros horários, assim, e eu atendo durante o dia, eu construí um espaço na minha casa só para isso, né? Então eu tive meus investimentos, comprei maca, aumentei meu plano da internet. A gente tem que ter, né, todo Sim, sim, essa estrutura, por mais que seja online, às vezes as pessoas, tá ali online, só precisa de um celular de boa qualidade, uma sim. internet boa, então né? Tem tudo isso. Então eu começo a atender 9 horas, e tem dia que eu vou assim até 8h30, 9 horas, que daí, né, tem 2 dias na semana que são mais puxados, assim, por causa do horário, né, para conciliar com o horário dos assistidos, que trabalham e tal. Daí chega 9 horas, assim, quando eu acabo, assim, ai, tô cansada. Mas tu toma um banho e tu janta e deu, sabe? Parece que no outro dia tu acorda bem de novo. É um Sim. cansaço que parece que ele, depois que tu sai, toma um banho, deu. Não tem mais É, cansaço, é sabe? assim mesmo. É um cansaço. O corpo fica cansado. Quando você para, você repara que você. Nossa,
tô cansada, mas é o corpo, não é a mente, não é um estresse, não é um É, esgotamento, não, né? não. Porque tem felicidade. Então, quando você está trabalhando com o que você gosta, por isso que a gente consegue dar sustentação. É o que eu falo todos os dias aqui. Por que que eu tô todo dia aqui? Só tem uma coisa que pode me manter aqui todo dia: gostar de estar aqui É. todo dia. Porque senão você não dá Ah, sustentação, você não. não tem continuidade, você não É, consegue. Fica é. arrastado, fica pesado, né? E aí, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tá cansado, mas é aquela sensação boa. Primeiro que de dever cumprido, segundo de que eu passei o dia fazendo o que eu gosto, né? Apesar de ter Uhum. coisas mais difíceis, né? Eu sei como é. Tem Sim, pessoas que são sim, mais sim. difíceis e Isso. requerem um quantum de energia maior, até porque tem gente que vem cheio das cracas, né? Que não é só o processo dela, é mais o que vem junto, né? Energia, Exatamente. espiritualmente É. falando. Né? E a gente tem que estar muito presente para isso, né? Mas se a gente estiver bem sintonizado com desse jeito que você falou, que assim, porque às vezes a gente pode até que nem você falou, meu, você tá aqui por quê? Sua vida tá boa, por que que você veio procurar a gente? Né? Porque tem gente que ela chega e fala um monte de coisa que, ai, tá tudo bem? Tá, mas então por que que você tá aqui? Mas é aquilo, é muito, muito sutil isso, porque você pode usar essa expressão, porque isso faz ela parar pra quebrar esse padrão. É mesmo, tipo, é, por que que eu tô aqui? Exatamente. Então, É. isso Aham. quebra padrão, mas você não tá no julgamento, você tá Uhum. falando com uma intenção de quebrar o padrão. Você olha pro olho dela, fala com o espírito dela, mas aí você dá uma resposta para você joga isso pro ego dela. Então você tá falando com o espírito, ele sabe que é com ele te ajuda a quebrar o padrão, e aí você joga a frase que o ego dela vai desconstruir. E aí ela vai ficar, às vezes mal, às vezes triste, às vezes até um pouco irritada, e às vezes, é mesmo, o que que eu tô fazendo aqui? Bom, ou você vai embora, ou você resolve, tá. Então vamos olhar para. É, verdade. E aí você quebra. Então você pode usar algumas, contanto que a intenção esteja clara. A intenção no coração. Sim. A intenção clara no É. coração, ela faz a diferença. Daí E não eu tem o percebo, julgamento. não Tem tem o só a julgamento. utilização da Não. palavra certa para a quebra daquele padrão. É. Não, quando tira o julgamento, tudo fica muito claro, assim. Fica. Porque a resistência dela é muito grande, mas assim, ó, 5 minutos, 10 minutos antes, ela já me manda uma mensagem dizendo que já tá pronta, que tá só me aguardando. Sabe? Depois do tratamento, do nada, ela vai e me manda um buquezinho de flores, assim, Ai, que sabe? Tipo, delícia, muito bom, né? percebe, sim. É Eu tenho muito legal. assistidas, assim, que tem, e é legal porque, assim, ó, a gente até fica naquela ansiedade do próximo atendimento delas para ver como é que foi a semana, né? Eu tenho umas assistidas que elas têm crise de pânico, assim, teve uma que teve na minha frente, eu nunca tinha presenciado, né? Então, era uma manometria, então eu parei, fiz só a TDR sem a reprogramação, assim, né? Sim, Seguir só para os tirar do passos, surto. Uhum. exatamente. Não fiquei nervosa, fiquei tranquila, assim, depois que acabou eu até falei, nó, ai que legal, mas aí eu até pedi desculpas para ela, mas eu disse, e ela entendeu, assim, né, ela não, sabe, ela se sentiu bem, assim, então é legal, assim, a gente esperar a próxima semana, para como é que foi essa semana, como é que foi a evolução, sabe, daí ai, consegui atender, consegui fazer uma mesa que eu nunca tinha atendido, aí tu vai vendo a melhora delas, nossa, isso é Muito muito legal, legal. é muito Que legal. muito, muito feliz, Flávia. De verdade, bem feliz por você, por tudo, assim, por você estar sendo uma soldada da luz, em todos os sentidos, tanto para os assistidos que não são soldados da luz, né? Como é, para os próprios humanoterapeutas que estão te procurando, que você está me ajudando a ajudá-los a eles destravarem esse processo, Nossa, né? De aham. medo, de, ai, será que eu sou bom nisso? Será que eu sirvo? E aí eu queria, e eu acho que isso que é o legal, assim, eu acho que um grande, o meu bisavô, ele veio ele veio da Hungria, da Romênia, né, na época, a minha parte do meu pai é húngara, e eu tive a oportunidade de conviver com ele, assim, e de me lembrar de coisas, né, porque os outros eu não tive. Então, ele dizia assim, que ele não acreditava em Deus. E aí, entendendo, eu não entendia muito bem, eu era bem pequena, mas assim, depois também das histórias contando e tal, minha mãe tinha bastante amizade com ele, que é da parte do meu pai, não da minha mãe. E ele falava assim, na guerra, que Deus? Ele falava, vocês falam de Deus, mas na guerra não tem Deus. Ele falou, ali Deus sou eu, né? Porque que Deus é esse que o seu amigo
se fere e você não pode fazer nada, né? Que Deus é esse, que seu amigo morre e você tem que sair correndo, não pode nem se despedir. Então ele não acreditava em Deus. E ele falava assim, ali, se o seu amigo se machuca ou você se machuca, você só tem um ao outro e a gente não pode abandonar o nosso soldado no campo de batalha. Eu acho que aqui a gente luta uma outra batalha diferente, muito, muito menos densa do que essa, no que tange o corpo físico, mas eu acho que os soldados que se ajudam, né, eles se percebem mais fortes. Eles é assim, a gente Uhum. sabe que a gente não está sozinho, né? Exatamente. Apesar de Uhum. estarmos distantes fisicamente, a gente não está sozinho. Então, assim, é muito legal isso de um ajudar o outro, né? Nesse processo. E assim, e aí a gente vai tornando essa missão de ser soldado da luz mesmo muito maior. Né? Então, assim, eu te agradeço por isso, por ser uma soldado da luz e por ajudar os soldados da luz também a se manter, porque ora ele precisa, ora sou eu que vou precisar. Né? Sim. Não tem, Uhum. né? É assim que acontece. A gente vai ficando mais casca grossa, né? Vai ficando mais difícil a gente baixar o nosso padrão a ponto de ir para um fundo do poço. É quase nula essa possibilidade, Não, mas isso não significa que em algum momento a gente não possa precisar. E mais do que precisar, Andresa, mas eu tenho a técnica, por que eu não uso? Andresa, você tem a técnica, por que você não usa? Porque tem dia que eu quero ser tratada. Tem é. dia que eu quero um pouco de colo. Não é porque eu não posso. Eu sei a técnica, mas eu quero. Né? Eu quero um pouquinho de Exatamente. cafuné também, de colo, né? E isso faz parte. A gente também precisa respeitar. Porque se naquele dia eu quero, deve ter uma razão. Né? Então a gente É. se permite também ser cuidada um pouquinho. É o equilíbrio do feminino e do masculino, do dar e do É. receber. Né? Então são as É. cargas se ajustando, que é o que a gente trabalha aí dentro. Mas É. muito legal, Flá, muito. E eu queria que você falasse assim, ó, para as pessoas que querem ingressar, e também, principalmente, para as pessoas que já ingressaram, qual é a dica para as duas, né, que querem ingressar, que querem viver de terapia ou que querem ser terapeuta da sua própria vida, que foi as duas fases da sua, qual é a dica que você, Flávia, daria? É, o que eu quero dizer assim, qualquer coisa, né? Tanto da parte de trabalho, como da parte de se sentir mais confiante no fazer, se é treinar, se é aplicar, o que você fez que funcionou em você? Eu tô atendendo, por exemplo, você era a turma 6 e aí você demorou para atender. O que você acha que ali, que depois que você começou a fazer, desenrolou? Entende que eu quero? Eu não quero sugestionar. Aham. Porque eu quero que saia daí alguma coisa que de repente nem eu tenha percebido. Né? Porque eu falo sempre a mesma coisa, mas aí eu estudo também Aham. dentro desse processo. O que você daria de, de dica para quem quer entrar na formação, né? Ingressar, que já entrou e não está atendendo ainda, mas tem vontade de atender? O que você dá de dica aí, enfim, dentro da sua história, enfim, da sua experiência? Aham. Bom, para mim, assim, ó, o que fez todo o sentido foi eu me permitir, sabe? Eu me permiti para o novo, eu me permiti para eu me descobrir, porque às vezes não é fácil, a gente olha para coisas da gente que dói, que é difícil. Então, assim, ó, eu me conhecer, sabe? Porque eu me Uhum. conhecendo, aí sim eu vou saber o que eu gosto, o que eu quero para mim, o que é bom, o que não é, não deixar ninguém fazer isso por mim, que é minha responsabilidade. É eu trazer a responsabilidade para mim, sabe, Andresa? Isso foi muito Tá. importante para mim. E eu saí do vitimismo, sabe? Isso para mim foi sair assim, ó, mudar o foco, né? Eu ficava focando no problema, porque para mim nada dá certo, porque para mim eu não consigo, porque eu sou insegura. Aí por eu focar no que eu sou insegura, tá, mas eu sou insegura porque ou falta conhecimento ou é porque eu me acho incapaz. Por que eu me acho incapaz? Vamos ver, vamos olhar para isso. Sabe? É esse direcionamento, assim, eu sair do vitimismo e eu focar na solução das coisas que não estavam mais legais para mim e que é possível, sim. E se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. É minha Não mesmo? responsabilidade. E o mundo precisa né? Esse meu servir ao universo. O mundo precisa, independente do que eu for me manifestar, o que cada um, né? De repente as pessoas entram no curso
e vão perceber, assim como eu percebi, que tá ali a sua missão. Mas outros vão se encontrar e descobrir que são outras, mas se encontraram. E Sim, também é importante isso, cada um claro. fazendo o que precisa, né, gerando o seu valor, e aí sim, né, que daí a gente fica vibrando, querendo ter aquilo, querendo ter isso, querendo ter... Não, vamos usar o nosso... Eu comecei a usar o meu mental para descobrir o que, que eu precisava para mim, sabe? Não para me Uhum. satisfazer, mas para eu me manifestar, sabe? Eu me preocupar, assim, eu foquei nessa minha manifestação. E o que que não, por que que eu não estava conseguindo? Foi o meu foco. Eu saí do foco do problema e fui para o foco da solução. Então, tem um Hum. problema, tem uma solução. É isso que tu disse, né? Se não tem É, problema, é porque o problema não é real. Então, vamos resolver ele. Então, esse direcionamento que eu dei para mim, assim, fez todo o sentido. Então, me encorajou muito para fazer o curso, sabe? Então, eu vou me descobrir sim. Se é possível para um, é possível para todos, sim. sabe? Então, são ferramentas. E a gente, quando a gente se conhece, a gente não se julga mais, daí a gente não julga o próximo, né? A gente, né, não, a gente não fica. Eu me preocupava muito com a opinião dos outros. E foi até legal, porque teve um dia que eu fui fazer o Círculo da Vida e eu fui chamada para representar os outros. Hum. E eu assim, nossa, né? A sincronicidade. E ali eu percebi que os outros, às vezes, não estão nem preocupados tanto com a gente que se preocupa mais com isso, né? Então, mudar esse foco. O foco está aqui. Ninguém vai deixar de fazer o que quer por causa de mim. E por que, que eu tenho que deixar de fazer por causa dos outros? Foi esse o Ninguém, olhar né? A que eu gente tive. está muito importante, porque Ninguém! o outro não tá nem Nossa, aí pra não gente. tá nem Ele pode até aí. estar falando, porque não tem mais o que fazer. Mas ele tá preocupado mesmo? Tá preocupado com as coisas dele, tá nem aí Sim, pra nós. daqui a pouco vai falar, vai vir Sim, pedir a minha ajuda, vai querer tratamento, né? Às sim. vezes quem vai falando. Então, foi esse o foco, assim, sabe? E se é possível para um, é possível sim, sabe? A gente não precisa ir para começar a atender, começar a ser terapeuta, a gente não precisa. Porque eu acho que a gente nunca. A gente acha, não, a gente nunca vai chegar nesse patamar de agora eu tô bem, toda resolvida e vou começar a atender. Não existe isso, né? E eu percebo que as pessoas pensam isso. Então, não tem esse olhar, né, desconstrói isso, assim, né? Isso não existe, porque cada vez nós estamos Não, mais conectados. E quanto mais conectados, nós estamos conectados com a mente do todo, de todos, tá? Porque do todo parece que é lá de Deus. Só que antes de chegar lá na fonte, tem todas as conexões de todas as nossas mentes. Esse já é o nosso todo, né? E isso só vai nos trazer cada vez mais complexidade e não simplicidade. nossa, verdade. Uhum. Então, eu tenho que estar presente para esse complexo. Então, complexo, no que eu quero dizer, não é de ser complicado. Eu disse, é um complexo, é muito. Então, quando é muito, tem muita coisa. Então, como é que vai ficar pronto? Se cada vez que eu aprendo, eu me conecto. E cada vez que eu me conecto, eu aprendo mais. Entende o que eu quero É. dizer? Então, Sim. esse pronto é assim, Uhum. estou pronto para acolher o que o dia me trouxer. E aí sim, Aham, aí eu isso. levanto todo dia e falo assim: o que, que a vida Sair tem do para mim controle, hoje? né? Eu Sair do saio do controle controle, e né? falo: vamos ver o que, que a vida tem para mim hoje, né? Não É. criando tanto expectativa. E aí eu vou vivendo mais no meu presente. E você falou uma coisa tão legal que você falou: eu comecei. Deixa eu ver se eu lembro qual foi a expressão que você usou. Eu comecei a fazer não para me satisfazer, mas para servir. E aí eu Aham. posso validar que você não fez para se satisfazer, você começou a trabalhar para servir e servindo você se satisfez. Totalmente. Totalmente. A cada dia eu me satisfaço, assim, a cada dia. Porque é legal, porque assim, ó, a técnica a metodologia humanoterapeuta, ela é muito. Ela é completa, assim, sabe, Andresa? Ela trata tudo que a gente precisa. A gente não precisa ficar buscando nada mais lá fora, né? Eu já fiz reiki, eu fiz teta healing, eu fiz outras coisas, mas faltava, não, sabe? A humanoterapeuta, a metodologia, ela preenche, assim, ó, ela preenche o nosso campo mental, ela trata, né, exclusivo quando é mental, né, porque às vezes a gente fica ali, né, faz uma coisa, mas no fundo queria outra, né, então, Sim. e vice-versa. Então, para cada área tem as técnicas específicas, para cada campo, e isso é muito legal. Então, começa a fazer todo o sentido. Não dá para tratar o emocional, não dá. Por isso que a gente não consegue e fica brigando com a gente. Ah, eu já sei disso, mas eu não consigo, eu não sinto, eu não consigo, eu não tenho coragem, sabe? Então, a metodologia, ela é completa nesse sentido, assim. Então, faz ela e não precisa de mais nada. Tu tem todas as ferramentas, né? Tem todas as ferramentas para uma limpeza completa.
né? E Que com os legal. resultados que a gente tem retorno, né? Os resultados, na metade do tratamento, a gente já começa a ver essa mudança dos Uhum. assistidos, assim, a gente já começa, né? No começo eles estão resistentes, eles estão, né? Bagunçam um pouco, né? Que eu sempre Claro. explico, daí eles não percebem a mudança, daí quando começa a não fazer mais essa bagunça, eles começam, nossa, essa semana foi tão diferente, nossa, percebi isso, aí a coisa, aí pronto, daí Muito flui, bom. assim, é muito legal, muito É legal. muito legal. Quando a pessoa quer de verdade, porque tem que querer, É, né? tem que se Tem que querer. permitir, sim. E tem que querer mesmo. Ah, é só porque eu tô pagando vai resolver? Cara, Não, é. se você quiser enfrentar, né, os nossos demônios internos, sim. Sair dessa vítima, sim. É, Agora, se você não quiser, é. nada vai acontecer, né? Não, não. A pessoa E que uma coisa que precisa eu, estar disposta. e uma coisa que eu percebi muito também fazendo curso, porque assim, ó, eu percebo, olhando assim a minha história, eu sempre eu lembro assim que as minhas amigas vinham me pedir conselho. Só que daí a gente quer, a gente dá conselho e no fundo a gente, pô, mas também eu já te disse isso, por que que tu não faz assim? Mas era a maneira de eu, como eu iria agir, né? Então, aquela frase Uhum, que diz assim, trata o outro como ele gostaria de ser tratado, isso para mim tem todo sentido, né? E daí a gente no curso a gente aprende que é, a dor é do outro, então a gente tem que respeitar e ele tem que se descobrir e a gente tem que orientar, só fazer ele perceber como ele tem que resolver as coisas sim, dele, que não, sim, né? E aí a gente não traz a dor pra gente, aí a gente não sofre, porque senão, sim. né, eu chego no final do dia como se eu fosse trazer tudo pra mim, eu ia estar acabada, É, tá, porque não vai né? resolver, porque o problema Não é vai. dele, né? Não é seu. Então tu não vê, De verdade, ele não é quer, maldade isso. É, não tem, eu sim, gostaria de ter uma pílula mágica e que eu pudesse resolver o problema dos hum, outros, uma gotinha em cada exatamente. um e tudo resolver. Mas não é assim, né? Não dá para trazer É, para gente, né? E aí a gente sim, aprende a olhar ele e nem ter pena do que ele está passando. Por algum motivo ele está ali e a gente passa isso para eles. E eles também se sim. fortalecem com isso. Daqui daí eles saem do vitimismo deles, né? Daí é legal também. É, é. Né? Tem que sair É, do vitimismo, porque senão não consegue, porque ele fica na vibração ao contrário, né? Inversa. Né? E exatamente. ai, que legal, Flávia. Fiquei muito Legal. feliz de saber que tá tão. E, ó, deixa eu só, me traz aqui, fala para eles, a gente vai colocar uma fotinho, tá? Lá Tá. no nosso Stories, mas conta para eles como eles conseguem te encontrar na internet, quem quiser, para, enfim, fazer tratamento, enfim, buscar a Flávia, ver os conteúdos que você está colocando. E é isso. E aí, para eles poderem conversar com Tá. você, te acharem na internet. Tá. Meu Instagram é Flávia_terapias. Tá. Então E tá. lá eu Então, posto, gente, lá tem depoimentos. Descobri que eu adoro fazer vídeos, só que com a ai, correria eu acabo não fazendo, mas eu gosto. Estou me descobrindo. isso aí, mais uma coisa para se descobrir. Que delícia, Flávia. Então é Flávia. Flávia terapias. É isso? Isso, terapias. Terapias Isso. no final. Terapia ou No terapias? Pias, no plural. Pias. Então, Flávia terapias no plural. É isso? Isso. Então tá bom. Então, gente, procurem também pelo conteúdo da Flávia e vamos fazer essa corrente do bem aí. Vamos ser esses soldados da luz Isso. aí, todo mundo junto, Todos tá juntos. bom? Uhum, Então cada é vez isso. mais. Obrigada, Flá. Gratidão Parabéns, de também. verdade. Parabéns por você ter conseguido todo esse processo de autoconhecimento, de amor próprio, de ter despertado seu amor próprio e o seu valor, né? Porque tudo isso, o dinheiro, o trabalho, o resultado, ele vem de você ter Bem fácil. conseguido despertar o seu amor por você mesma e o seu valor. Né? E então as pessoas, tudo que é física é a materialização do que está no energético. Então, quando você desperta o seu amor, você frequencia amor. Quando você desperta o seu valor, você frequencia valor. E aí, naturalmente, você vai ter os seus clientes, vai ter a sua satisfação, E tá vem, amando e né? E produzindo vem. de maneira satisfatória e vai ter o seu trabalho, o seu servir e o seu dinheiro, que é a materialização desse É. valor. Tá bom, Flor? E vem Obrigada. fácil, né? Vem Parabéns. fácil, a gente não precisa fazer esforço, isso que é o legal, né? Percebe assim, É, nossa, que facilidade, como flui as coisas, né? é, Porque tá no é. caminho certo, né? É isso aí. Muito bom, que é nosso é Bem fácil, fácil. né? É Então é verdade, hoje eu isso. percebo. Gratidão também por essa Eu que oportunidade, tá? agradeço, Flor. Um Muito beijo, bom fica com conversar Deus. Tchau, aqui. tchau. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.